Olá, gente. Vamos falar hoje sobre as mudanças do estado físico da matéria. E para a gente iniciar nossa aula, a gente precisa recapitular algumas coisas, porque para a gente falar de mudanças do estado físico, a gente precisa lembrar quais são os estados físicos da matéria, né? Que a gente tem o estado sólido, estado líquido e estado gasoso. O estado sólido, como vocês podem observar aí na ilustração, as moléculas que formam a matéria no estado sólido, elas estão umas próximas às outras, certo? Bem unidas, bem juntas. Então, por essa razão, ela vai apresentar volume e forma constante. O formato e o volume da matéria no estado sólido sempre vai ser o mesmo, não vai mudar. Ela é fixa, ela é constante, como a gente falou anteriormente. Eles são mais densos do que os líquidos e gases e são de difíceis compressão. Você não vai conseguir comprimir com tanta facilidade a matéria no estado sólido. No líquido também a gente não vai comprimir com tanta facilidade. Eles vão apresentar também volume constante, mas vai ter o seu formato variáveis. Por quê? Por que isso acontece? Porque as partículas, as moléculas que formam a matéria no estado líquido, elas estão um pouco mais dispersas, não estão tão juntas quanto no estado sólido. No estado líquido, por elas estarem mais dispersas, ela tem mais uma certa facilidade, uma certa mais liberdade de poder se locomover. E isso é o que permite, que garante essas características que eu falei anteriormente. Já no estado gasoso, por elas estarem tão dispersas, mais dispersas do que no estado líquido, as partículas, vai fazer com que a matéria ela apresente volume e forma variáveis. A gente não vai conseguir identificar o volume e a forma da matéria no estado gasoso, só se a gente comprimir, certo? São fáceis de compreensão, então, para identificar o volume e a forma no estado gasoso é preciso comprimir ou colocar essa matéria em algum recipiente, certo? Porque ela não tem volume nem formato fixo, são variáveis, certo? Então vamos lá, vamos falar sobre as mudanças de estado físico da matéria. E como é que acontece? Por qual razão a matéria sai do estado sólido e vai para o estado líquido, por exemplo? O que vai provocar essa mudança no estado físico é a variação de temperatura. Porque quando a temperatura varia, existe um acréscimo de calor, certo? Um acréscimo de energia, um aumento de energia. Então, quando há um aumento de energia das moléculas, essa matéria sai de um estado para outro, ou quando há uma diminuição, quando há variação da temperatura. Houve um aumento da temperatura, a matéria sai de um estado para outro. Houve uma diminuição, ela também vai, certo? Então, aqui, nesse esquema que eu estou mostrando na tela para vocês, a gente tem as nossas mudanças de estado físico da matéria. Quando a matéria sai do estado sólido para o líquido ou do líquido para o gasoso, a gente fala que houve um aumento da temperatura, certo? Está no sólido, a matéria ganhou, né, calor, ela vai para o estado líquido. Continuou ganhando calor, vai para o estado gasoso. Houve aumento de temperatura para isso. No caso da água, a água ela chega ao estado gasoso quando ela alcança 0 graus Celsius. De 0 graus Celsius para cima, certo? Até menos de 100 graus Celsius, ela vai permanecer no estado gasoso. Então, o que é que acontece, Mibson? Que é esse 0 graus Celsius? Com relação à água pura, o 0 graus Celsius é o ponto de fusão ou ponto de solidificação, porque é o mesmo. Fusão é quando a água sai a água não, a matéria. Eu estou utilizando a água aqui como exemplo para vocês, certo? Mas toda e qualquer matéria, toda e qualquer substância, ela pode sair de um estado
para o outro, certo? A naftalina, por exemplo, ela, eu acho que vocês podem ter observado na casa de vocês que a gente pega naftalina, aquela pedrinha branca, geralmente a gente coloca no ralo do banheiro, guarda-roupa, você não consegue visualizar ela no estado líquido, porque ela rapidamente ela sai do sólido direto para o estado gasoso, certo? Então, assim como a naftalina, como a água, toda a matéria ela sai, ela consegue variar de um estado físico para o outro, certo? Então, voltando aqui, quando a matéria está no estado sólido e há um aumento de temperatura e ela chega ao estado líquido, a gente chama essa passagem, essa mudança de fusão. Então, houve uma fusão. Peguei um gelo, coloquei na minha mão e houve aquela variação de temperatura, certo? Aquele acréscimo de energia e aquele gelo ele começou a derreter. Então eu posso dizer que aquele gelo ele começou a se fundir ali na minha mão, ele começou a derreter. Qual foi a mudança de estado físico que houve ali? Fusão, porque a matéria estava no estado sólido e passou para o estado líquido, certo? Quando a gente lava uma roupa, coloca para estender, né? A roupa tá molhada. Depois a gente vai ver que a roupa tá seca. Naquela roupa molhada tinha o quê? A água no estado o quê? Líquido, tá ok? Quando aquela água sai daquela camisa, ela não desaparece, ela não deixa de existir. Ela saiu do estado líquido e foi para o estado gasoso. A gente fala de vaporização, certo? Mas lá na frente eu vou falar sobre as formas de vaporização. São 3. Então a gente viu aí que a fusão é a mudança do sólido para o líquido, certo? E vaporização é a mudança do líquido para o gasoso. Eu falei para vocês há pouco tempo o caso da naftalina. A naftalina, ela se encontra no estado sólido e ela passa rapidamente para o estado gasoso sem passar pelo estado líquido, certo? Então, quando a matéria ela sai do estado sólido direto para o líquido, a gente fala de sublimação, certo? É a mesma coisa de quando a matéria sai do estado gasoso e vem direto para o sólido, a gente chama de sublimação. Alguns autores falam de ressublimação, mas eu vou falar para vocês em sublimação, certo? Então, nesse caso de fusão e vaporização, a gente fala que houve aumento de temperatura. Agora, quando há diminuição da temperatura, imagine que a gente tem uma nuvem carregada de vapor de água. E essa nuvem, ela começa a diminuir a sua temperatura, certo? Quando há essa diminuição de temperatura, ela começou a se condensar. Não entendi. O que é condensar? É quando a matéria ela sai do estado gasoso e vem para o estado líquido, certo? Essa condensação, essa diminuição da temperatura do vapor de água que tem nas nuvens e que começa a se condensar é quando começa a se formar a chuva, certo? Então a chuva é o resultado da mudança do estado da matéria da água, né? A água vai estar no estado gasoso e vem para o estado líquido. Então houve uma condensação. No caso da chuva, para acontecer a chuva, primeiro acontece a vaporização e depois a condensação, certo? No caso da condensação ou liquefação, é a mudança do estado gasoso para o estado líquido. Você tem lá a matéria, vamos continuar usando o exemplo da água. Tem aqueles recipientes de fazer os cubinhos de gelo, você enche de água e coloca no congelador, certo? Então, como há uma diminuição de temperatura, há aquela questão de diminuição de energia, né? Diminuição de calor, a matéria ela vai sair do estado líquido e vai para o estado sólido. Quando acontece isso, a gente fala de solidificação, certo? Então, recapitulando, do estado sólido para o líquido, quando acontece o aumento de temperatura, a gente fala de fusão.
do estado líquido para o sólido, quando há diminuição de temperatura, a gente fala de solidificação. Quando há diminuição de temperatura e vai do sólido para o líquido, liquefação ou condensação, certo? Quando vai do líquido para o gasoso e há aumento de temperatura, a gente fala de vaporização. Lembrando que eu vou falar daqui a pouco dos 3 tipos de vaporização. Do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido, a gente fala de sublimação, tá certo? Vamos lá. Aqui é para mostrar para vocês na escala da temperatura, certo? Então, a gente tem aqui a setinha de temperatura e o tempo. Então, observem que quando ela alcança uma determinada temperatura, ela vai mudar de um estado para o outro, certo? Se vocês observarem aqui, olha, condensação. Quando a matéria está se condensando, ela está em que estado? A gente pode observar que daqui para cima, aqui é da água, certo? Então, 0 e 100, certo? Olha, quando a gente entrelaça, esse pontinho está marcando que está em 100. Então, aqui, quando a água ela alcança 0 graus Celsius, ela se condensa. Ela vai para o estado gasoso. Então, de 100 até 200, ela está aqui no estado gasoso. Ela alcançou 100 graus Celsius, ela está se condensando. Quando diminui, ela vai ficar no estado líquido, entre 100 e 0. Quando ela alcança 0 graus Celsius, ela vai se solidificar, certo? Então, o 0 graus Celsius é o ponto de condensação e 0 graus Celsius é o ponto de solidificação e 100 graus Celsius é o ponto de condensação, certo? Aqui eu posso dizer que entre 100 e 0, a água, porque aqui é o exemplo da água, a água vai estar no estado líquido e aqui a água vai estar no estado gasoso. Abaixo de 0, a água vai estar no estado sólido, certo? Por que, amigos? É porque você consegue dizer isso. Porque eu estou mostrando que quando a temperatura for 0, a matéria, que no caso aqui é a água, ela está se solidificando, certo? Então, se ela está se solidificando, daqui para baixo, sólido. Daqui até o ponto de condensação, a matéria vai estar no estado líquido. Depois que se condensa, ela vai estar no estado gasoso, certo? Então, vamos lá. Aqui, a gente tem outro exemplo falando sobre o ponto de fusão e o ponto de vaporização. Gente, o ponto de fusão ele é o oposto do ponto de condensação. É o mesmo do ponto de solidificação. Se a água tem 0 graus Celsius como ponto de solidificação, ela vai ter o mesmo ponto de fusão. E assim a gente tem condensação e vaporização, certo? Falando sobre os 3 tipos de vaporização. A gente tem a evaporação, a ebulição e a calefação. A evaporação, gente, é aquele exemplo que eu falei da roupa quando a gente lava, certo? Você coloca lá no varal. Ele é muito lento e sem agitação. Ocorre naturalmente. Não precisa que você coloque uma chama para aquecer aquela matéria para poder ela passar de um estado para outro, certo? Então é uma coisa que acontece natural e ela vai acontecendo na superfície do líquido. Então vai acontecendo ali aos poucos. Já a ebulição precisa que ocorra um aquecimento direto. Então eu vou dar um exemplo quando você coloca água para ferver, para fazer um café, certo? Então a matéria ela precisa alcançar uma determinada temperatura, ela precisa alcançar 100 graus Celsius, que é o ponto de ebulição da água, quando eu me refiro da água, né? Quando for água pura. Ela envolve o líquido todo uniformemente, certo? E ele vai vaporizar simultaneamente. Assim que ela alcança 100 graus Celsius, ela já passa para o estado gasoso. Então, a diferença entre a evaporação e a ebulição é que a evaporação ela acontece lenta e sem agitação, certo? É um processo natural. Já a ebulição, ela não é um processo natural, precisa de uma chama para que aconteça e
ela vai acontecer rapidamente, certo? A matéria vai sair do estado líquido para o gasoso rapidamente, assim que ela alcançar essa temperatura específica. E a calefação, ela é uma vaporização abrupta, acontece vapt-vupt, não precisa, não tem como, não é como a ebulição, que você vai pegar a matéria e vai expor ela até ela alcançar a temperatura, certo? E não é como a evaporação, que é algo natural que vai acontecendo lentamente. Me dê um exemplo aí, Miriam, de calefação. Digamos que você tem uma panela que está extremamente quente e você coloca uma gotícula de água. Não dá tempo nem de você identificar, ver a água assim que ela toca a panela. Ela não vai borbulhar. Tocou, ela evapora, certo? Ponto de fusão e ponto de ebulição, como eu falei para vocês. Ponto de fusão é a temperatura na qual a substância passa do estado sólido para o líquido. E o de ebulição é quando essa matéria sai do estado líquido para o gasoso, certo? Lembra quando eu mostrei o gráfico anterior? Olha, então aqui você tem a matéria no estado sólido, do ponto de fusão. Quando ela alcança o ponto de fusão, ela está entre estado sólido e líquido, certo? Quando ela sai do ponto de fusão até alcançar o ponto de ebulição, ela está no estado líquido, certo? Quando ela alcança o ponto de ebulição, ela está no líquido e gasoso. Quando ela sai do ponto de ebulição para cima, ela fica no estado gasoso, certo? Aqui são uns exemplos de ponto de fusão, como eu estava falando da água. A água, ela tem o ponto de fusão de 0 graus Celsius e o ponto de ebulição 100 graus Celsius. Para vocês terem ideia, para que a gente congele o álcool, ele precisa alcançar a temperatura de menos 114 graus Celsius. E para ele passar do estado líquido para o estado gasoso, só é necessário 78 graus Celsius. Gente, é só isso e muito obrigado e até a próxima, certo?